Sim, a sua fotografia deveria fazer o marketing. Em que sentido? Quando você tem uma foto fantástica que mexe com a pessoa, seja qual for o seu nicho, e ela movimenta, ela traz um impacto, então sim, uma fotografia teve aquele efeito de fazer o marketing. Mas, na verdade, depois de anos estudando isso e olhando os estudos de caso, o mercado, eu me dei conta que não é marketing, é branding fotográfico. E não tem a ver com identidade, não tem a ver com logo, com paleta de cores. Isso pode até estar presente, mas vai muito além disso. É realmente a sua assinatura visual, mas vai além disso. Que o branding fotográfico integra a sua fotografia no centro do negócio, puxando todo o resto. A melhor forma de entender isso é pegar um exemplo forte, impactante. Um fotógrafo famoso que se destaca pelas suas fotografias e sua assinatura visual é chamado para palestrar num evento famoso, tipo TED Talks, por conta das imagens que ele criou. Ou seja, ele tem um branding fotográfico. Esse branding fotográfico dá valor para o trabalho dele a ponto de conseguir levar ele para palestrar no evento. Faz com que ele gere um livro para vender como arte ou para contar uma história e que vira uma exposição. Aí você pode falar, mas Léo, eu sou fotógrafo social, eu sou fotógrafa newborn, eu sou fotógrafo de família, eu trabalho com formatura. Para uma família, para um casal, para uma mãe, para um formando, aquela imagem que tenha um impacto emocional para ela, feita com o toque de assinatura visual do profissional, também tem um branding fotográfico. Há uma conexão direta da história daquele momento que faz com que aquilo seja tão valioso para aquela pessoa que contratou o fotógrafo ou a empresa que tem uma equipe fazendo isso. Esse, para mim, é o marketing mais sofisticado que existe, em que uma imagem ela é copiada pelos colegas, porque ele está ditando esse visual. E você vê fotógrafos daqui copiando os de fora, achando que ninguém percebe. Hoje, nesse mundo globalizado, em que está todo o conteúdo disponível, as pessoas notam, nossa, ele está imitando tal pessoa. Gente famosa. Isso acontece. Ele não tem branding fotográfico. Ele é um clone de alguma coisa. Mas a busca por isso, esse branding fotográfico, ela é uma busca que envolve sim um domínio da técnica, então faz todo sentido estudar, investir em equipamento, lentes, fazer todo aquele investimento em cursos, workshops, curadoria, mentoria, faz todo sentido. Mas só vai fazer sentido mesmo se você mergulhar e encontrar a sua assinatura, seu estilo, definir a sua identidade e mostrar isso para o mundo. Ou seja, é um estudo, é um desenvolvimento interno, mas observando as coisas externas, observando o mercado que os colegas estão fazendo e não fazendo o que eles fazem. Eu posso ter referências em outros estilos da fotografia, fora dela, no cinema, na arte, mas colocar isso em prática mesmo, não ser só o jargão. Para mim, por que que eu criei a iniciativa Branding Fotográfico recentemente? Eu bati a cabeça, desde que eu lancei o livro em 2020, bati a cabeça pensando qual que era o próximo passo do marketing mais sofisticado. É quando uma foto faz todo o trabalho para o fotógrafo. Que se torna icônica. Pode ser icônica para aquela família. Pode ser icônico o álbum contando uma história de um aniversário. Tão icônica que a família valoriza tanto que chama o fotógrafo e se torna da família chamado para outras coisas. E aí replica isso para qualquer área. Na arte, isso é mais visível, mais notável. Quando eu falo de um fotógrafo que é chamado para palestrar num grande evento, por conta da fotografia dele, eu estou falando de vários que foram no TED Talks aí, vários que já fizeram isso. O próprio Sebastião Salgado foi um que foi chamado para palestrar, porque a fotografia dele, e ele serve de exemplo muito bem, é fácil de falar, ela engloba uma assinatura visual, você vê e sabe que é dele, mas tem um contexto, ela puxa todo o resto. Há uma preocupação com o livro, com a exposição, com a mensagem de ajudar a natureza, o meio ambiente, o impacto do homem nos projetos, dos projetos que ele cria. Então, quando eu digo que o branding fotográfico é uma
Um ato de colocar a sua fotografia no centro desse desafio que é saber quem você é e mostrar sua visão de mundo nesse trabalho para ser você e diferente. Você não vai reinventar a roda, mas ter o seu estilo, a sua visão, aí isso é só seu. É só seu. E quando os artistas, fotógrafos de qualquer área conseguem fazer isso, eles se destacam. São copiados, mas são chamados e viram referências. E valoriza. E eu sei que tem um lado utópico, para muitos é utópico. Cara, meu, não vou achar, não tem como, nada mais é novo. Essa é uma desculpinha que funciona para aqueles que não sabem de fato quem eles são. Estão sempre buscando alguma coisa de fora, como se fosse a galinha dos ovos de ouro, tanto para imagens quanto para negócios, né? E, na verdade, são copiadores. A inspiração interna, com base nessa luta constante, por essa busca de uma foto com assinatura sua e um branding fotográfico, sim, é uma luta constante, mas que deve ser perseguida sempre. É um processo de evolução e não é fácil, mas pode fazer sim toda a diferença. Então, eu desenvolvi essa iniciativa pensando que esse é o marketing mais sofisticado que existe. E, na verdade, quando eu falo em branding, e branding tem todo sentido, é muito valioso para a fotografia, porque tem ligação direta com emoção, a conexão emocional, emotiva. Quando eu vejo uma fotografia e há um branding fotográfico, ela me gera uma emoção. Pode ser ruim, pode ser boa, mas ela vai gerar, não vai passar despercebida. Ela gera um impacto. As fotos famosas e mais marcantes e valiosas dos mais variados nichos da arte, de família, de pá, elas geram uma emoção. Elas trazem isso. E isso é valioso para a fotografia, porque a fotografia é emoção. Para a vaidade, para status, para a memória, para contar uma história, tem esse valor. E ainda assim, o que a gente mais vê hoje, na média, é que não há uma preocupação com essa emoção. Muitas vezes é uma preocupação mais estética, e sim, pode ser que tenha um lado estético, mas pode ser estético e frio, não tem emoção nenhuma. Ser perfeitamente técnico, tanto que a gente vê isso tanto com tantos profissionais de tantas áreas. Tecnicamente o cara é perfeito, mas é frio, não passa nada de emoção. E as pessoas, elas buscam emoção. Quando eu contrato um fotógrafo para decorar minha casa com fotos para colocar na parede, eu quero ser transferido para algum lugar. Uma paisagem, um momento, algo marcante que vai me fazer me sentir bem ou vai gerar alguma emoção em mim. Pode até ser status, aquela foto é de tal pessoa famosa, mas gera uma emoção. Ela traz o lado da eu consegui comprar essa fotografia e ela é incrível também, me traz isso. Tem várias questões aí. Então é algo que o branding fotográfico, ele se conecta assim ao marketing. O branding faz mais sentido, faz muito mais sentido para a fotografia, porque a fotografia é emocional, visualmente ela impacta, coisa e tal. Mas aí as outras etapas estão conectadas. O marketing. Ora, se o branding faz sentir e gera emoção, sentimentos, o marketing faz agir. Fui movido por aquela imagem, me, me tocou de alguma forma. Qual é o próximo passo? Quanto é? Como é que eu faço para comprar? Quais são os detalhes? Qual é o acabamento? Aí entra a parte racional. Qual o tamanho? Aí entra essa parte. Mas tem um ato de marketing. Vai envolver o produto, o preço, a divulgação, onde estava, eu vi no Instagram, coisa e tal, mas gerou uma emoção. Os próximos passos são consequência disso. Então, puxa tudo. O branding fotográfico, essa busca, essa dimensão de busca por algo que vai ter essa força toda, vai puxar todo o resto, vai ajudar no seu produto. Ora, não adianta ter uma foto com branding fotográfico que está só digital, que não está num substrato bacana, no metal, num papel fine art, numa moldura fantástica, num álbum com papel especial, não importa. Ela tem que ter um produto digno dela. Ela tem que ter um valor, preço digno dela. Ela tem que ter uma divulgação, história, emocional, digna dela. Ela precisa ter uma presença que se conecte com o público para gerar todos os outros fatores que eu falei, emocionais, puxando todo o resto, digno dela. Então, o branding fotográfico é uma prática, uma forma, uma visão
de negócio distinta. E deve ser, sim, uma busca, mesmo que seja utópica, porque você não chegou lá, e na excelência, nessa busca pela excelência, de chegar nesse nível, de ter uma assinatura visual, uma identidade, algo que seja marcante, você vai evoluindo. Alguns param, e alguns encontraram esse caminho, né, de construir isso. Outros são incansáveis e vão buscando novos movimentos, querem ter um choque, não querem ficar preso naquele tipo de estilo. Ok, mas é uma busca importante. Então, quando eu desenvolvi, eu estou aqui confidenciando isso sobre a minha visão sobre esse assunto, porque eu lancei uma iniciativa voltada para isso, que envolve um livro digital, mas que vai além, porque tem os conteúdos. Eu fiz uma iniciativa educacional para quem é membro da comunidade, abordando isso em profundidade. Agora eu tenho trazido conteúdo sobre isso. Estudos de caso, recentemente um estudo de caso de um fotógrafo que combina, ele tem branding fotográfico, combinando inovação, ou seja, tecnologia, não só com a câmera, mas usando outras tecnologias, com uma assinatura visual. E tem, a partir do negócio, tem o produto, mas tem a assinatura dele, tem o branding fotográfico. Então, eu tenho visto isso, e aí agora nas mentorias coletivas que começou a ter dentro da comunidade, inclusive na próxima, que vai ser semana que vem, eu vou abordar isso, eu vou mostrar esses estudos de caso de vários artistas, fotógrafos daqui e de fora, que têm esse branding fotográfico e como a gente olha para cada detalhe de qual é o branding fotográfico e o que está no entorno do marketing que está sendo puxado por isso. Isso se conecta com o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que tem muita gente que critica sem saber, porque não estudou. Lê o livro para falar mal. O Simon Sinek gerou esse livro a partir de um TED Talks, uma palestra das mais vistas da história, em que ele fala que boa parte dos negócios, e acho que vale também para muitos empreendedores da fotografia e fotógrafos, que começam não pelo porquê, começam pelo como ou pelo o quê. Então, eu preciso ganhar dinheiro com fotografia. É um começar pelo como ou o quê. Uma necessidade. Ok, perfeito. Nada impede você de buscar o porquê. Mas aqueles negócios que realmente fazem a diferença, eles não têm só o como e o quê. Eles começam pelo porquê. O que que me movimenta de fato? Qual é a minha base? E eu vejo muita gente com tempo de mercado que não sabe esse porquê, e ok. Mas, nessa questão do branding fotográfico, vai fazer diferença. E você não precisa ter. Você não precisa ter o branding fotográfico. Só que o risco de não ter e não buscar, no ambiente que a gente está vendo hoje, altamente competitivo, vai ter mais gente entrando nesse mercado, são ciclos cada vez mais rápidos, intensos, as barreiras de entrada continuam muito baixas, mudou a dinâmica, com outras concorrências que não são competidores, que não são só fotógrafos, e a tecnologia mudando rapidamente por conta da inteligência artificial. Então, sim, ter uma assinatura visual, uma identidade, um branding fotográfico, claro, definido, forte, pensando que ele puxa todo o marketing e envolve não só a imagem em si, aí que tá, o conceito é mais abrangente quando eu falo em branding fotográfico, ele puxa tudo do negócio, é super estratégico, é necessário. E eu fico feliz que tem pessoas que entraram no grupo, que estão interessadas nisso e que estão investindo nisso, porque vai fazer cada vez mais diferença. Você viu a novidade do ChatGPT? Os designers estão desesperados. Saiu lista do evento da ONU, ou do Fórum Econômico Mundial, recente, dizendo das profissões que iam ser mais afetadas. Alguns anos atrás era a fotografia. O fotógrafo ia sumir. Lembra? Das profissões mais ameaçadas. Não deixou de ser ameaçado. As versões mais recentes dessas IAs, como o ChatGPT, elas dizem claramente que a fotografia, em alguns nichos, está extremamente ameaçada. E nada impede que o avanço da inteligência artificial afete outras áreas que não estavam ameaçadas. Mas os designers agora estão no alvo, porque com o ChatGPT nessa versão nova de imagem dele, você consegue criar coisas de design que realmente vai colocar o pessoal do design no risco. Mas eu trago um paralelo com o fotógrafo, porque designers com marca e com branding do design e conseguindo construir justificativas verdadeiras e mostrando valor, vão sobreviver.
mas aquele banalzão medíocre vai ficar de fora. E vai ser a mesma coisa com o fotógrafo. Com o ChatGPT agora, alguém que trabalha no marketing de uma empresa precisa de uma imagem de produto, ela não precisa contratar um profissional fotógrafo para fazer isso. Ela vai poder jogar uma imagem lá e pedir para fazer uma versão ou gerar hiperrealista com base no que ela quer, só pedindo. E se ela estiver pagando pela versão do ChatGPT, vai ficar ainda mais fácil fazer isso. Vai afetar a fotografia ainda mais. A gente está falando de uma ferramenta que tem uns 300 milhões de usuários no mundo, crescendo, e as outras estão indo pelo mesmo caminho. Então, uma assinatura visual, branding fotográfico, puxa tudo. Qual é a história? Não é só a questão de ter uma foto incrível, é a questão de tudo que está envolvido. Mas, para o fotógrafo, e aí essa foi a minha, eu acho que foi um insight, assim, valioso, que eu imagino que eu possa inspirar colegas, sei lá, professores e mentores, que eu sei que isso também rola, né, de inspirar, vamos dizer assim, mas eu acho que é tão valioso porque colocar no centro do negócio a fotografia sempre foi um desafio. E o desafio dos fotógrafos sempre foi como lidar com o marketing, porque o marketing não conectava com a fotografia. Como eu vendo, que produto eu ofereço, como é que eu faço divulgação. Quando você coloca que a fotografia é o centro do negócio, desde que ela tenha esse branding fotográfico, puxa todo o resto, como eu expliquei anteriormente. Então, eh, eu só trouxe esse conteúdo aqui como uma confidência, contando o porquê disso. Era um desafio que eu fiquei martelando na minha cabeça desde 2020, quando eu fiz o primeiro livro do Brasil sobre marketing para fotógrafos, que aliás evoluiu para uma versão em 2025 falando de IA. Está tudo lá no meu site, infobaileosaldanha.com. Você vai lá e confere. Eu deixo aqui o site na descrição desse vídeo, nas notas do episódio. Mas eu queria trazer esse conteúdo explicando isso. Por quê? Né? O porquê de fazer esse conteúdo, essa iniciativa, que faz parte de uma comunidade. A comunidade que eu criei, Fotografia de Inovação, com fotografia e Clube do Empreendedor, que passou de 500 membros, em várias plataformas, enfim, as pessoas escolhem como elas querem participar, ela cresce porque ela envolve um ecossistema em que tem inovação, tem inteligência artificial, tem a parte de negócios, marketing, tem essa parte agora do branding fotográfico, uma série de e-books, não é sobre quantidade. Ah, não sei quantos membros, não sei quantas horas, é sobre levar conteúdo de alto nível. Então, eu até criei um conteúdo recente com prova social, mas é de verdade. As pessoas comentando ali por que que elas fazem parte, por que que elas gostam, é uma preocupação que eu tenho de levar o melhor conteúdo. Eu não sou fotógrafo. Eu atuo nesse mercado há 24 anos. Como estudioso, jornalista, pesquisador, alguém apaixonado pelo nosso mercado, que fotografa por prazer, mas que observa o que está acontecendo no mercado e conseguiu adaptar algo que envolve essa comunidade, esses conteúdos, para justamente levar o melhor disso para quem tem interesse. No final das contas, o que eu quero fazer é adicionar valor para fotógrafos das mais variadas áreas e caminhar para, para um lugar dessa nova fase da fotografia, que já está em curso. Eu estou conectado e quem estiver comigo está ligado com essas transformações. A gente não chegou lá no lugar desse novo ponto da nova fase da fotografia. A gente está nesse momento, caminhando para isso. Então, se você tiver interesse, confere lá no meu site para saber mais e fazer parte. Eu tenho certeza que você vai curtir, assim como os outros membros que apreciam esses conteúdos. E o Branding Fotográfico foi criado justamente para um desafio que eu tinha interno, de como seria o melhor marketing para os fotógrafos. E no final das contas, o marketing só faz parte disso, que é justamente como resposta do branding fotográfico. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.